Então, Cascone, é o seguinte, você está desde o início da gestão do Augusto, mas você era o secretário-geral do Corinthians. Para a gente começar, hoje você é diretor jurídico, mas para começar, para a galera entender, o que faz o secretário-geral do Corinthians? Bom, na verdade, o secretário-geral justamente é como se fosse a Casa Civil do presidente. Então, num governo, né, vamos tentar ver um paralelo para o município da presidência da República, do governo do Estado. Tem a Casa Civil, que é que normalmente recebe todas as demandas que chegam na presidência, auxilia as diretorias. Então, a secretaria-geral faz um pouco de tudo. Do que o presidente designar, o secretário-geral vai lá e faz. Representa o presidente muitas vezes. Claro que no Estatuto do Corinthians nós temos 2 vice-presidentes, que também podem representar, né, e devem, claro, na ausência do presidente. Os vice-presidentes são convocados justamente para poderem exercer as funções do presidente, mas a parte burocrática, a burocracia toda, o apoio às diretorias, a secretaria acaba fazendo. A chatice, a parte chata. Bastante chata, brincando. Não, eu gosto muito de conversar com as pessoas, acho que é importante, e acho que a secretaria tem um grande papel a ser desempenhado, no apoio às diretorias principalmente, né, e também fazer essa interface nas diretorias. É um cargo estatutário. Todos são estatutários. Então, na verdade, assim, como é que funciona o Estatuto do Corinthians, para quem não conhece aí, né? O Estatuto do Corinthians, você tem 3 cargos eletivos só na diretoria. O presidente, o primeiro vice e o segundo vice. Todos os demais... Stable e o Armando. Stable é o primeiro vice, Osmar Stable, e o Armando Mendonça é o segundo vice. Sim. Né? E aí, todos os demais diretores são nomeados. Então, o presidente do Corinthians tem a prerrogativa de nomear os diretores dentro do quadro de associados. Então, qualquer associado pode ser nomeado aí na diretoria do clube. Apresentar aqui também, né, Cascone, recebendo você aqui, agradecer demais a sua presença para a gente aqui na Alambrado Alvinegro, e apresentar também o duo otimista, apresentar o duo otimista, né? Grande duo otimista. Papai. A entrevista é tão importante, é tão impactante, tanta gente esperando, a expectativa é tão gigante em relação a essa entrevista, que tem muita coisa para perguntar para o Cascone. Você está mandando mande a sua mensagem. Opa! A gente está colocando as suas mensagens aqui no ar, tem muita gente já perguntando sobre os principais assuntos, Pix, Hugo Souza, enfim, muita coisa para a gente conversar com o Cascone. Do Otimista participando hoje com a gente também aqui no Papo Fiel. Cola na grade do Otimista. O Du, ele não parece... É que assim, com esse estilinho dele, ele meteu um estilinho... Para quem não sabe, o Du, além de ser o corintiano fanático, extremamente otimista, é um advogado. Pois é, um nas horas vagas, né? Muito bem-vindo ao Papo Fiel, segunda vez que você participa com a gente no Papo Fiel, né, Du? Foi com o Everton no programa 100, no Papo Fiel 100, e hoje de novo nessa entrevista, muito esperada, expectativa muito grande, então a sua presença se faz justo muito por conta disso. Muito honrado de estar aqui com meu colega Vinícius Cascone, né, que contemporâneo da época de faculdade, de jogos jurídicos, sempre um prazer me vestir a caráter, mas não posso deixar de ter o bonezinho para trás, que já é a marca do Alambrado Alvinegro. Vocês não foram em festa, em jogos jurídicos junto, dar aquela quebrada, não, pois né? Pois é, né? Começou com Barra Bonita em 2000, que Você foi nessa também? Estava lá em Barra Bonita também. Exatamente. Depois teve Joinville em 2000, Jogos Nacionais, nós fomos campeões nacionais exatamente. de basquete. Exatamente. Guaratinguetá. Teve mais que um em Guaratinguetá, acho. Teve mais que um em Guaratinguetá, teve em... Americana, Guaratinguetá. Teve uma outra que foi em Registro. Mas você não era casado, né? O Du Otimista ainda, né? Não. Quem que casa com 19 anos? Tem uns loucos aí que casam, velho. E então o Du tá com a gente, Cascone, a pergunta que a gente faz sempre quando inicia uma conversa, uma entrevista tão importante é aquela. Podemos perguntar tudo, podemos falar sobre tudo, Cascone. Nenhuma restrição? Não, a gente pode falar sobre qualquer tema. É claro que às vezes a gente tem respostas que eu não posso dar justamente porque o Corinthians, né, tem os interesses do Corinthians que estão acima dos nossos interesses. Então, evidentemente que alguma situação que eu entender que eu preciso resguardar os interesses do Corinthians, por mais que a torcida deseje saber de tudo, tem coisas aí que a gente precisa guardar um pouco aí. Mas solta o máximo que der, por favor. Sim, tá? Sempre o máximo até a vírgula. Primeiro fala a gente vai falar sobre todos os assuntos, né? Pode mandando sua mensagem aqui. Tem fiel torcedor, pra gente falar sobre o fiel torcedor, os planos de fiel torcedor, ampliação da arena em relação, porque tem a NFL que chegou aí, de repente, ao estádio do Corinthians, a gente não pôde fazer o que se esperava, né, nas conversas com o Augusto Melo. Ele disse que talvez o estádio tivesse uma capacidade maior, até agora nada. Hugo Souza, Pix e tal, mas antes disso, Cascone, a tua relação com o Coringão, quando é que começou essa tua relação no clube, a sua participação de forma mais efetiva? O Cascão já falou com você. Sócio desde quando? Sócio desde quando? E depois a gente vai desenrolando mais assuntos aqui, Cascão. Bom, eu sempre sou um torcedor fanático, como todos vocês aí, né? Como todo mundo está acompanhando.
né? E sou advogado, moro em Campinas e sempre quis participar ativamente de tudo na vida. Tudo que eu, desde a época da faculdade, fui presidente do Centro Acadêmico de Direito da PUC, joguei basquete na Atlética. Então, toda vez eu tento intervir nos espaços que eu atuo. E eu, como bom corintiano, sempre sou palpiteiro. Então, como torcedor, você fala. Mas não adianta só falar, acho que tem que fazer e atuar. E aí eu disse, olha, não adianta a gente ficar reclamando do lado de fora ou criticando. Eu sei que a torcida critica, quem está do lado de fora tem direito de criticar mesmo, evidentemente. Torcedor é emoção, e emoção a gente às vezes solta, fala um monte de bobagem, muitas vezes, né? E às vezes a gente acerta, faz parte da vida. Eu falei, olha, ao invés de ficar aqui do lado de fora, eu vou comprar um título do clube e vou justamente comprar para intervir na vida política do clube, porque eu quero o melhor para o Corinthians. Eu quero o melhor para mim, porque eu sou corintiano fanático. E, evidentemente, quando o Corinthians vai bem, eu fico melhor. Minha vida melhora, é a vida de milhões e milhões de pessoas. A gente percebe, né, quando o Corinthians começa a ganhar, as coisas precisam mudar, a vida, as pessoas começam a sorrir na rua, né? Impressionante. Então, eu comprei o título em 2015, no finalzinho de 2015, acho que foi setembro. Gestão do Roberto. Setembro de 2015, mais ou menos. E a primeira pessoa que eu conheci no Corinthians foi Augusto. Por incrível que pareça, né? Foi assim, uma pessoa, um amigo nosso em comum apresentou Augusto, eu conheci ele, e eu já disse desde o princípio que eu estava comprando o título porque eu queria disputar as eleições do Corinthians, eu queria ajudar a melhorar o Corinthians, né? E claro que não é uma tarefa fácil, ganhar uma eleição não é simples, mas eu fui candidato ao conselho pela Chapa 30 nas eleições de 2020, minha chapa foi a primeira suplente, e aí depois a Chapa 30 foi a mais votada da oposição agora aqui nas eleições em 2023. Então, basicamente, minha relação com o Corinthians Clube, o clube associativo, se iniciou justamente aí em 2015 para 2016. Bom, Cascone, mas de qualquer forma, a gente vai falar, inclusive, porque você acabou entrando no lugar do Pantaleão. Mas antes, ainda como uma coisa que impacta muito, e você dá desde o início da gestão do Augusto Melo, eu acho que nem é o caso, a gente vai falar muito de futebol, mas teve a polêmica do desligamento dos outros diretores. Muitos diretores, foi o caso do Rosala, foi o caso do Unquili, muitos deles que faziam parte do projeto inicial, o Rubão então, que foi toda a polêmica envolvendo o Rubão, deixaram o clube. Por que você acha que eles deixaram o clube? Bom, vamos lá, são situações diferentes, né? Então o Rubão, foi o Augusto que desligou o Rubão. No caso do Lee e do Rosala, chamo de Lee porque gosto muito dele, tenho uma relação, admiro ele como profissional e como diretor jurídico também, foi um grande profissional, ajudou muito o Corinthians, o Rosala também como diretor financeiro. Então a situação do Rubão houve o desligamento, o Augusto tomou essa decisão, é uma decisão do presidente, a gente tem que acatar, né, porque como eu disse no início do nosso programa aqui, 3 pessoas são eleitas só, o presidente e os 2 vices. Então o presidente é ele que responde para a diretoria do Corinthians e ele que toma as decisões. Claro, ele ouve os diretores muitas vezes, mas ele que toma as decisões. Então ele toma essa decisão e aí cabe a gente acatar. Em relação à decisão do Rosala e do Lee, houve aquela crise, né, que se estabeleceu e realmente foi uma decisão deles. Eu fiquei chateado com a decisão deles, respeito, porque eu respeito os 2, acho que são 2 grandes profissionais, ajudaram muito o Corinthians e ajudam ainda, é importante deixar claro, né, o Rosala é um cara que está sempre disposto a ajudar o Corinthians, participando de tudo, você liga para qualquer dúvida, ele responde, o Lee a mesma coisa, então eu só tenho que agradecer e dizer que é uma pena eles não estarem junto conosco mais na diretoria, né, mas eu tenho certeza que eles torcem muito para o Corinthians e continuam ajudando muito o Corinthians de fora da diretoria. Em relação ao Pantaleão, você entra exatamente no lugar do Pantaleão, né, que era o diretor jurídico na época. E a saída dele foi muito próxima àquela decisão que foi tomada da CBF mudar o jogo do Corinthians com o Flamengo, e ele se colocava contrário a isso, dizendo que o Corinthians ia se posicionar. Enfim, depois ele sai muito próximo a isso, não sei se antes ou depois do jogo, isso eu não me recordo. Como é que foi a saída do Pantaleão? Qual foi o principal motivo, qual foi o gatilho para que o Pantaleão deixasse o cargo que hoje você que é responsável no clube? Bom, o Pantaleão se renunciou ao cargo, né? Então foi uma decisão unilateral dele. Acho que os motivos ele tem que explicar o porquê que ele deixou o clube. Ele disse algumas coisas na imprensa, eu discordo de algumas, mas aí é a opinião dele e a minha opinião. Respeito ele como profissional,
né, e agradecer o período que ele esteve lá à frente da diretoria jurídica do Corinthians. Acredito que não tem qualquer relação com essa situação da posição do Corinthians, porque a posição do Corinthians era uma só, desde o início, muito antes do Pantaleão pedir a renúncia, né, na segunda-feira. O Augusto já tinha se posicionado publicamente contrário à mudança e queria lutar de todas as formas para impedir essa mudança que a CBF fez no calendário. Internamente entre vocês, cogitou-se em algum momento a possibilidade do Corinthians não jogar contra o Flamengo? Olha, assim, torcedor sempre vai dizer, não vamos jogar, não vamos colocar o time em campo. Eu recebi inúmeras mensagens dizendo isso, mas é importante ler os regulamentos, né? E as possibilidades de punição que o Corinthians pode sofrer por não colocar o time em campo, muitas vezes, inclusive, ser excluído de todas as competições do calendário brasileiro. Imagine só o ônus que seria isso para o Corinthians, inclusive nesse momento grave financeiro que a gente vive, né, de sofrer qualquer penalidade da CBF. É claro que nosso inconformismo foi demonstrado publicamente, nós fomos ao STJD, fizemos os questionamentos. Agradecer aqui o Sérgio Algenberg, que foi o advogado, junto com o doutor Felipe Isabella, que redigiram a peça, né, que entraram no STJD pleiteando os direitos do Corinthians de se manter o calendário daquela forma, mas infelizmente a STJD tomou uma decisão que, no meu entendimento, perdeu uma grande oportunidade de resolver o problema do calendário do futebol brasileiro, porque se o STJD naquele momento toma uma decisão de falar, olha, não pode mudar por casuísmo o calendário, isso será um recado para que a CBF pudesse passar, inclusive, para todos os clubes. Não adianta pedir que eu tenho que seguir o calendário pré-determinado.